É difícil acreditar que uma cidade que tem tanta capacidade para se desenvolver não tem uma política eficiente que consiga dar soluções aos grandes problemas vividos todos os dias por sua população. São ônibus lotados, estradas péssimas e tudo contribui para um engarrafamento horrível. A falta de educação de pedestres e motoristas, sem falar na educação de nível público, em que crianças e adolescentes são passados de série sem mal saberem ler e escrever. Este momento aí agora é a primeira parte do desenvolvimento do texto. Ele, como vocês podem ver, está baseado em levantamentos de problemas que a metrópole Salvador passa. Se deteve única e exclusivamente nestes problemas. Existe uma questãozinha aí que eu gostaria de chamar a atenção, que está no finalzinho deste parágrafo, em que ele diz que a educação, tá, por parte do nível público, como ele chama, né, em que crianças e adolescentes são passados de série sem mal saberem ler e escrever, existe uma generalização que a gente deve evitar. É sabido que a educação pública brasileira passa por percalços terríveis. Mas, quando a gente diz que as crianças e os adolescentes da escola pública são passados de série sem mal saberem ler e escrever, eu generalizo. Eu digo que todos. Eu poderia aí chamar a atenção que grande parte do público de escola pública, não fica nem bem do público de escola pública, mas grande parte dos estudantes de escola pública, aí sim, eu relativizo, porque o nosso discurso precisa relativizar, a não ser que, de forma clara e objetiva, através de um fato, eu possa subscrever isso como uma verdade absoluta. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de escrever. A segunda parte do desenvolvimento, ele inicia. Observando como um problema busca o outro, a falta de escolaridade da população forma cidadãos sem base para se desenvolverem profissionalmente. Consequentemente, temos uma população pobre que não tem como financiar um tratamento de saúde particular e muitas vezes acaba morrendo esperando um atendimento nas enormes filas de hospitais públicos. A gente vai voltar um pouquinho para ver o que se propõe esse parágrafo de desenvolvimento. Vejam que a gente teve aí 2 parágrafos de desenvolvimento. Num determinado momento, ele diz o seguinte, que os cidadãos eles estão sem base para se desenvolverem profissionalmente. O que vem a ser sem base? Não ter base. Isso precisa ser claro. Vocês podem até refutar dizendo, claro que a gente entende o que é cidadão sem base. Entende sim. Mas esse texto é escrito e ele precisa, porque ele está numa modalidade padrão, normativa, ele precisa atender a isso. Porque, gente, vejam bem, quando a gente produz dissertação, a famosa redação, a gente produz em alguns ambientes, em alguns momentos, em concursos públicos, em vestibulares e algumas situações escolares. Eles têm como base o português padrão. E a gente precisa se distanciar da linguagem figurada. Porque ter como base não me diz muita coisa. Quando eu digo que forma cidadão sem base para se desenvolver profissionalmente. O que é essa base de desenvolvimento profissional? Subentende-se? Subentende-se, mas precisa estar claro.
porque a escrita não deixa subentendidos. A escrita é documento, e eu preciso atender essa demanda. Existem diversos textos de circulação social, tá? Então, se eu estivesse produzindo um artigo para determinada revista, sim, eu poderia usar tranquilamente isso. Mas a gente está produzindo um texto dissertativo, certamente num concurso, num vestibular, numa situação de escola. Aí a gente precisa se adequar e pensar sobre isso. Então, este detalhe eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Ele faz um parágrafo enxuto e continua no mesmo viés de trazer a questão dos problemas da grande cidade, Salvador. E para finalizar, diz-se sempre que uma fórmula é trazer um posicionamento mais positivo, digamos assim, em relação à discussão da tese. E o texto produzido diz: apesar de aparentemente complexos, esses problemas poderiam ser facilmente resolvidos com soluções eficazes. Investimento na educação e capacitação da população economicamente ativa. Aprimoramento da saúde pública, melhor distribuição de renda e incentivos para que nós, a população, sejamos o agente proativo que, juntamente com um governo compromissado, possamos transformar a Grande Salvador em uma cidade atenta a todas as nossas necessidades. Esse texto, ele finaliza de uma forma até bastante positiva, chamo a atenção a um exagero de exemplificações na produção desse texto como um todo, mas que, ao produzir esse fechamento do texto, houve sim uma preocupação com a discussão de soluções para o que se afirma na tese. Tá? Se implicando neste processo que foi discutido durante o texto. Gostaria só que vocês, sempre que fossem pensar na produção de texto, não priorizassem apenas um elemento em detrimento de outro, ou valorizar apenas exemplificações, ou apenas comparações, que a gente se utilize de todos esses elementos de forma coerente e harmoniosa, estabelecendo assim uma tessitura para esse texto. Esse texto precisa ser bem tecido, com boas sequências, tá? E assim a gente produz uma boa redação. Não esqueçam de que a leitura, ela é a ferramenta primordial da produção de um bom texto. Eu vou finalizar agora trazendo uma reflexão importante sobre a arte de produzir textos. A escrita não deve ser encarada como fruto de inspiração, mas sim como um processo de interlocução com o mundo que nos cerca. E com este pensamento, eu gostaria que vocês se debruçassem na escrita de textos dissertativos de uma forma mais organizada, de uma forma mais consciente, não se detendo apenas em fórmulas, mas numa interlocução com o mundo que nos cerca. Queria deixar também um recado para vocês, que a nossa terceira aula, ela precisará de uma leitura prévia do texto de Lígia Fagundes Telles, tá? Que estará disponibilizado no ambiente AVA de vocês. Esse texto tem como título Venha Ver o Pôr do Sol. Ele é primordial e essencial para a nossa terceira aula. Sem uma leitura prévia, será impossível que a gente possa interagir nesta aula. Para finalizar, eu queria deixar um pensamento importante e que vocês devem carregar com vocês, onde quer que vocês vão. A escrita não deve ser encarada como um fruto de inspiração, mas sim como um processo de interlocução com o mundo que nos cerca. Pensem nisso, boas leituras e até a próxima aula.